Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu falo sobre a prova de produção textual da UEMA. Já há um vídeo aqui no canal em que eu trago várias orientações, como modelos de introdução, como desenvolver o tema proposto, como concluir o texto. Se não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para que possa assistir. E hoje eu continuo a falar sobre a redação da UEMA, trago orientações importantes, falo mais uma vez a respeito da estrutura e vou mostrar como se deve construir esse texto passo a passo. Aqui nós temos informações sobre os critérios de correção. Esses critérios serão vistos nos próximos slides. Vou mostrar nos próximos slides como se deve obedecer a esses critérios, que são atendimento ao tema proposto, coesão entre as partes do texto, coerência dos argumentos, atendimento ao tipo de texto proposto, domínio do padrão culto escrito da língua. E aqui nós temos a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Voltando aqui o slide para vermos atendimento ao tipo de texto proposto. Então, o texto proposto é dissertativo e argumentativo. Quer dizer que não basta fazermos exposição a respeito de um determinado assunto, mas que precisamos assumir um ponto de vista, esse ponto de vista que chamamos de tese. Vamos ver mais uma vez aqui que nós temos a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Temos no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, a apresentação do tema. O candidato deve falar sobre o tema, contextualizar, assumir um ponto de vista que é chamado de tese. E, de preferência, citar os dois núcleos argumentativos, que são as duas linhas de defesa, ou seja, as duas linhas de sustentação da tese. Essa é a introdução do texto dissertativo argumentativo, atendendo assim a um dos critérios de correção da prova da UEMA. E aí nós temos aqui o segundo parágrafo do texto, que é o primeiro de desenvolvimento, onde se deve desenvolver o primeiro núcleo argumentativo. Esse primeiro núcleo argumentativo é a ideia central desse parágrafo, é a ideia que sustenta o parágrafo. Essa ideia que está aqui, deve estar na primeira linha, é chamada de tópico frasal. O tópico frasal será desenvolvido e será concluído. Então, nós temos aqui a seguinte estrutura do parágrafo: tópico frasal, que é um dos núcleos argumentativos, desenvolvimento desse tópico frasal e a conclusão. Veremos nos próximos slides como esse parágrafo foi construído. E aqui, mais uma vez, a mesma estrutura do parágrafo anterior. Último parágrafo, que é a conclusão. Vamos fazer aqui apenas a retomada da tese e dos principais argumentos em forma de síntese, já que a UEMA não exige uma proposta de intervenção na conclusão do texto. Então, exemplo aqui de estrutura de parágrafo de introdução. Repertório mais o tema. Quando o candidato faz a apresentação do tema, é muito importante que ele tenha um repertório. Isso enriquece o texto. Mais a produção da tese, que é o ponto de vista a respeito do tema, com dois núcleos argumentativos, como eu mostrei no slide anterior, de preferência no fechamento do parágrafo, a fim de deixar claro para o corretor o que será fundamentado em cada parágrafo. Lembre-se de que a coerência e a coesão textual serão avaliadas entre parágrafos e em todo o texto. Um dos critérios de correção é coerência textual, assim como também a coesão textual. E aqui nós temos um exemplo para vermos como se dá a construção desse parágrafo e assim falarmos a respeito dos critérios de correção. E aqui comecei com um repertório, como coloquei no slide anterior, a importância de começar com o repertório. Vejam que o tema
é sugerido a importância da ludicidade na infância. E aqui nós temos o exemplo de introdução. O objetivo deste vídeo é mostrar passo a passo, né, para aquelas pessoas que têm dificuldade de elaborar a introdução do texto, que não sabem como começar. Então, neste vídeo, além de mostrar como se estrutura os parágrafos, tenho a intenção também de mostrar como se dá isso de forma prática, mostrando passo a passo. Na obra Cazuza, de Viriato Correia, vejam aqui o repertório, comecei com o repertório. A personagem central, ao narrar suas memórias da infância, traz detalhes da precariedade de sua primeira escola e relata com tristeza a forma severa como o professor se dirigia a ele e aos seus colegas durante as aulas. Esse romance, vejam que aqui eu estou trabalhando a coesão textual, eu estou fazendo uma coesão referencial, estou retomando a obra Cazuza. Esse é um dos critérios de correção, que é a coesão. Esse romance incita discussões a respeito da importância da ludicidade nessa fase da vida. Vejam que estou abordando o tema aqui, nessa fase da vida, já que o lúdico, quando planejado, possibilita o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do indivíduo. Então, aqui temos uma referência, um repertório. O tema foi citado, já há uma tese aqui, que foi dito que o lúdico, quando planejado, possibilita o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do indivíduo. Dessa forma, o elemento de coesão aqui, que encaminha esse parágrafo para o fechamento, essa temática, mais uma vez aqui, essa temática, fazendo referência à temática abordada, aqui é uma coesão referencial, essa temática deve ser trabalhada tanto no contexto escolar como familiar, a fim de que haja o desenvolvimento integral da criança. Esse aqui é um exemplo de introdução onde se tem um repertório, se tem comentário, faz aqui a apresentação do tema, mostra qual é a tese e mostra quais são os dois núcleos argumentativos dos quais eu falei no slide anterior. Quais são os dois núcleos argumentativos que serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento. Eu vou falar de como isso se dá no contexto escolar e familiar. Vejam os elementos de coesão utilizados aqui para colocar no texto, para colocar na introdução esses dois núcleos argumentativos. Vejam só como foi construído aqui. Dessa forma, essa temática deve ser trabalhada tanto no contexto escolar como familiar. Tanto no contexto escolar como familiar. E assim eu adicionei aqui também o contexto familiar, além de contexto escolar. Eu coloquei aqui um conectivo de finalidade, a fim de que haja o desenvolvimento integral da criança. E aqui eu tenho um exemplo de parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, comecei aqui com esse elemento, em primeira análise é válido destacar que a escola, porque eu coloquei aqui a escola, porque a minha linha argumentativa que sustenta a tese fala de contexto escolar. Essa ideia foi retomada aqui no segundo parágrafo do texto. Essa ideia é o tópico frasal. Eu vou falar de como isso se dá no contexto escolar. Então, o contexto escolar aparece aqui. Então, temos a ideia central deste parágrafo. Ao citar aqui o tópico frasal, eu estou trabalhando a coerência textual, já que eu estou retomando elementos da introdução. Eu estou retomando uma ideia citada na introdução e eu mostrei que essa ideia seria a primeira a ser desenvolvida. E assim está. É válido destacar que a escola é espaço importante na formação da personalidade do indivíduo, deve apresentar o lúdico como parte de seu planejamento, de forma que o aluno seja o protagonista desse processo.
Veja aqui como a coesão está sendo trabalhada e a coerência também. É importante prestarmos atenção para esses critérios de correção. Segundo Vygotsky, a criança aprende muito ao brincar. Vejam só a estrutura desse parágrafo, né? Tópico frasal, repertório e depois comentário a respeito do repertório. Então, o repertório começa aqui, segundo Vygotsky, a criança aprende muito ao brincar. Sob essa ótica, trabalhando a coesão aqui, olha, jogos e brincadeiras devem ser contemplados nas metodologias de ensino, não apenas como momentos recreativos, mas como instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento global do educando nessa fase da vida. E aí vou fechar agora esse parágrafo, depois de ter colocado o tópico frasal, desenvolvido, colocado um repertório e comentado esse repertório, vai se fazer o fechamento do parágrafo, a conclusão. Nesse sentido, coloquei o elemento aqui de conclusão. É fundamental que a ludicidade faça parte das estratégias educativas de todo centro educacional destinado a esse público, a fim de que o universo infantil seja compreendido e trabalhado de forma prazerosa e criativa. Quando eu falo aqui de estratégias educativas de todo centro educacional, eu estou retomando o tópico frasal, o que nos leva a compreender que um parágrafo tem tópico frasal, desenvolvimento e que no fechamento do parágrafo deve-se fazer a retomada desse tópico frasal. Dessa forma, nesse parágrafo eu trabalhei tanto a coesão textual como também a coerência. E vejam que o projeto de texto está sendo seguido, Então, mais uma vez aqui lembrando de um dos critérios de correção, que é obediência ao tema, lembrando também da modalidade do texto, que é dissertativo, argumentativo, e isso está sendo cumprido. Estamos trabalhando aqui a língua padrão, que é um dos critérios também de correção da prova da UEMA. Vamos ver aqui agora a estrutura desse parágrafo, para que vocês possam entender. Eu vou mostrar aqui como se deu essa construção e vou voltar mais uma vez ao slide anterior. Elementos de coesão. Vejam só, eu usei elementos de coesão para começar o parágrafo. Em primeira análise, ok. Tópico frasal. Qual é o tópico frasal? É válido destacar que a escola é espaço importante na formação da personalidade do indivíduo, deve apresentar o lúdico como parte de seu planejamento, de forma que o aluno seja o protagonista desse processo. Essa é a ideia central. Então, aqui eu tenho o tópico frasal. Eu tenho um repertório seguido de comentários? Sim, aqui, já que ele afirma isso, eu falei aqui de jogos e brincadeiras, que eles devem ser contemplados nas metodologias de ensino, e continuei aqui. E depois, fechamento do parágrafo, que é o quê? A retomada do tópico frasal. Por esse motivo, eu coloquei aqui a mesma cor de texto, para vocês, que vocês possam observar que o fechamento do parágrafo faz exatamente a retomada do tópico frasal. E aqui nós temos a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, que vocês podem chamar de D1, e eu vou usar essa mesma estrutura para o D2. É obrigatória essa estrutura? Não, eu estou apenas mostrando um exemplo de como estruturar os parágrafos de desenvolvimento do texto dissertativo ou argumentativo. Vamos aqui. Deve-se destacar primeiramente, aqui eu fiz de uma outra maneira, construir um outro tipo de relação no parágrafo. Esse parágrafo continua aqui sendo D1, eu apenas construí um parágrafo diferente. Esse aqui não é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Imaginem que eu substituí aquele parágrafo que eu não gostei e coloquei um novo parágrafo. É só para que vocês possam entender. É mais um exemplo aqui. Deve-se destacar, primeiramente, a importância de jogos e brincadeiras na educação infantil como aliados indispensáveis na formação da personalidade do indivíduo. Tópico frasal aqui,
E usei aqui o elemento de coesão, né, que mostra que eu vou começar aqui a falar da primeira linha argumentativa. E aí, nessa perspectiva, Vygotsky afirma que a criança aprende muito ao brincar. Usei meu repertório e agora vou fazer comentário a respeito do repertório. As palavras do autor legitimam a necessidade do lúdico como parte no planejamento escolar, de forma que o aluno seja protagonista desse processo. Sabemos que nem sempre isso ocorre. Então, aqui vem uma contraposição. Essa ideia que vem agora se opõe à anterior, por esse motivo, o elemento de coesão é uma conjunção adversativa. No entanto, muitas instituições não estão preparadas para atender o público infantil, já que veem a ludicidade apenas como forma de diversão, sem compreender sua importância para o desenvolvimento individual e social do educando nessa fase da vida. Vejam que eu usei aqui essa relação de contraposição, mas esse repertório ele está sendo comentado aqui dessa forma, exemplificando aqui o fechamento do parágrafo, né, o elemento de conclusão. Dessa forma, é essencial que essa temática esteja presente nas estratégias educativas, a fim de que a infância seja compreendida e trabalhada de forma prazerosa e criativa. Eu construí aqui para mostrar a vocês um outro tipo de relação nesse parágrafo, que é essa relação por oposição. Então, eu dei 2 exemplos aqui de D1, de desenvolvimento 1, que é esse primeiro parágrafo aí de desenvolvimento. Mais uma vez aqui a estrutura do parágrafo. Esse parágrafo foi construído dessa seguinte maneira: elemento de coesão, tópico frasal, esse tópico frasal aqui seguido do repertório e do comentário desse repertório, mostrei a relação de oposição e depois fechei o parágrafo. E aqui no próximo slide nós temos mais um exemplo de introdução. O tema aqui é a influência da infância na vida adulta, como o passado pode impactar o presente. Pessoal, aqui não há uma intenção de adivinhar tema, não tem como adivinhar o tema. O que nós podemos fazer é nos preparar para diversos temas, estudar as obras, pensar em várias possibilidades e treinar, escrever diversos textos a partir de diversos temas. Aqui eu usei a influência da infância na vida adulta e como o passado pode impactar o presente. Como o passado pode impactar o presente? Na obra Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, Joana acreditava ser má por não seguir a moral social e cristã defendida por aqueles com os quais convivia. Vejam que eu comecei com o repertório. É obrigatório usar o repertório, usar como repertório as obras que são leituras obrigatórias? Não. É muito importante que façamos isso, mas não é obrigatório. Então aqui eu usei o exemplo da obra que é a leitura obrigatória, que é Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Continuando aqui, essa ideia internalizada pela protagonista na infância se manifestava na vida adulta como um sentimento de culpa, pois o desejo de ser livre desencadeava nessa personagem vários conflitos existenciais. Muitos adultos, assim como a protagonista desse romance, vejam que eu estou agora fazendo o comentário do repertório, sofrem diariamente com os impactos causados por situações vividas na infância. Isso ocorre por negligência ou desinformação daqueles que deveriam proteger o indivíduo nessa fase da vida. Vejam que eu estou usando aqui esse elemento para fazer a coesão referencial. Eu estou assumindo um ponto de vista, eu estou dizendo que isso ocorre por negligência ou desinformação daqueles que deveriam proteger o indivíduo nessa fase da vida, que é a infância, E depois de assumir esse ponto de vista, que é a minha tese, que faz com que o meu texto seja dissertativo e argumentativo, vem o fechamento do parágrafo. Nesse sentido, é necessário que tanto a família como a escola, vejam que eu estou agora colocando 2 linhas argumentativas para a sustentação da minha tese. Nesse sentido, é necessário que tanto a família como a escola sejam responsáveis pelo desenvolvimento psíquico da criança
a fim de que o presente não seja afetado pelo passado de forma negativa. Fechei aqui esse parágrafo. Vejam todos os elementos desta introdução, repertório, comentário do repertório, está se falando do tema, tem uma tese, tem as linhas argumentativas, tem o elemento de coesão que fecha o parágrafo. Este parágrafo tem coesão textual. Nesse parágrafo podemos observar tanto a coesão também como a coerência textual, critérios de correção aí da prova da UEM. E continue assistindo aos outros vídeos aqui do canal. Temos aqui no canal análise de todas as obras literárias que são leituras obrigatórias para o PAS 2023. Até o próximo vídeo.